Eu comecei a ler literatura policial quando eu tinha uns 12, 13 anos. Na época eu não gostava de ler. Já tinha lido alguns livros do colégio, assim, e a leitura do colégio nunca me atraiu muito. Então eu estava numa viagem e uma tia-avó minha me deu um livro do Sherlock Holmes para eu ler, escrito pelo Conan Doyle, que era Um Estudo em Vermelho. E depois me deu O Cão dos Baskerville, que também é um outro livro do Conan Doyle. E eu li esses dois, e quando eu li aquilo, eu falei, caramba, eu quero fazer exatamente isso também. Então foi uma espécie de revelação para mim. Eu, na mesma época, comecei a gostar de ler, comecei a gostar de escrever também. Pelo menos tive a vontade de escrever. Então comecei a escrever contos, nessa época com 12, 13 anos, contos no colégio, assim. Foi bem legal. E o que me interessa, principalmente na literatura policial, é o lado psicológico dos personagens, é entender como a violência está dentro do ser humano e o que faz com que o ser humano, que na verdade é um animal meio domesticado, surte e cometa algum ato violento. Essa parte anterior ao crime interna é que me interessa, principalmente. Eu tive a ideia dos Dias Perfeitos quando eu já tinha acabado de escrever meu primeiro romance chamado Suicidas. Eu estava procurando uma editora e a minha mãe, tendo lido Suicidas, me pediu para escrever uma história de amor. Então eu decidi escrever essa história. Como eu sou um cara que gosto de tramas de suspense, com muitas reviravoltas e episódios de violência e surpresas, eu tentei escrever uma história de amor que tivesse todos esses elementos. Então acabou sendo uma história de amor obsessivo. Para isso eu criei um personagem, que é o Theo, que se apaixona por uma menina totalmente diferente dele, totalmente alternativa e de bem com a vida, enquanto ele é um rapaz sisudo e quieto. E ela se apaixona por ele se apaixona por ela e decide sequestrá-la. Então é uma história de amor obsessivo nesse sentido. Ah, e a pesquisa que eu tive que fazer principalmente foi sobre psicopatia e sobre medicina. Ele é um estudante de medicina, então eu pesquisei bastante sobre ah, ah, questões de sala de anatomia, ah, métodos de medicina, enfim. Ah, e também, principalmente, é para entender a cabeça desse personagem, que efetivamente acredita e faz uma leitura da situação toda de que ele está apaixonado por ela e ela tem tudo para gostar dele, então, ao sequestrá-lo, ele está fazendo bem para ela. Então, para entrar na cabeça desse personagem, eu conversei com alguns psiquiatras e psicólogos. Basicamente, foi essa pesquisa que eu tive que fazer, que demanda, na verdade, bastante tempo. Eu tenho uma espécie de listinha de livros favoritos do policial. Eu não leio só policial, eu leio de tudo, mas eu acho que os policiais que eu acho mais indicativos para pessoas que nunca leram. Para jovens, eu acho que é o Estudo em Vermelho, do Conan Doyle, que foi como eu comecei a gostar de ler. Ou alguns romances do Sidney Sheldon, ele também tem alguns bem infanto-juvenis que são legais, assim. Tem Fantasma da Meia-Noite, tem A Perseguição, que são livros legais que eu li naquela época. Mas hoje em dia, os meus romances policiais favoritos são O Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith, Um Assassino Entre Nós, da Ruth Rendell, O Caso de 10 Negrinhos, da Agatha Christie, Paciente 67, do Dennis Lehane, e pegando um bem contemporâneo, acho que Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson. São grandes 5 livros policiais que eu acho que são ideais para qualquer um começar a ler. No Brasil, da Patrícia Mello, tem O Elogio da Mentira, que é incrível. O Ladrão de Cadáveres dela também, que é muito bom. Rubem Fonseca, eu particularmente prefiro os contos, então ele tem várias coleções de contos que são ótimas. De romance eu gosto bastante da Grande Arte. Do Luiz Alfredo Garcia Rosa, O Silêncio da Chuva. Do Tony Bellotto, que também escreve literatura policial. O Bellini e os Espíritos, particularmente é o meu favorito. Do Jô, eu gosto bastante do Xangô de Baker Street. Depois de ler O Estudo em Vermelho, ler o Xangô de Baker Street pode ser bem divertido. O Vilarejo é um livro totalmente diferente dos dois anteriores. Na verdade, eu sempre busco fazer livros bem diferentes entre si, de modo que eu até costumo brincar que quem gosta de um livro meu pode não gostar dos outros, mas também tem o lado bom, que quem não gosta de um livro meu pode gostar dos outros também, porque são todos muito diferentes. O Vilarejo sai um pouco dessa questão de suspense contemporâneo, psicológico e tal, e vai para um foco mais de horror e horror gótico e terror e se passa não no Rio de Janeiro, não no Brasil e não em tempo atual, mas sim num vilarejo isolado pela neve, num país que você entende, numa região ali do leste europeu, mas é uma região meio indefinida geograficamente e indefinido também no tempo. É um vilarejo muito pequeno, incrustado num vale cercado pela neve,
Você sabe que na cidade grande nos arredores está rolando uma guerra grande, que tudo indica que seja a Segunda Guerra Mundial, mas também não é dito que é a Segunda Guerra Mundial, então também é um pouco indefinido no tempo. E nesse lugar suspenso pelo tempo e pelo tempo e pelo espaço, esses moradores estão ali sufocados e passando fome, frio, morrendo pouco a pouco, sem conseguir comida, porque a comida não chega mais na cidade, é impossível plantar tudo. E o que eu queria justamente era trabalhar essas pessoas nessa situação limite, né? O que acontece quando não te resta mais nada da sua humanidade, da sua moralidade, e tudo que você tem é o instinto de sobrevivência. E nesse livro eu então conto 7 histórias, e cada história explora um pecado capital. Ou seja, como se essa situação limite fizesse florescer nas pessoas o pecado que já vive dentro de todas elas. A teoria do livro é um pouco que o pecado está em todos nós e que em determinadas situações extremas esse pecado floresce, levando a situações de violência absurda. O livro, na verdade, quando a gente pensou como propor esse livro para o público, ele é um livro que se chama, o estilo dele é um romance fix-up, ou seja, ele é composto por 7 histórias, mas ele não é um livro de contos, porque as histórias todas se relacionam entre si, de modo que formam um grande todo, é como se fosse um quebra-cabeça e eu vou lançando as peças ao longo do livro, né? Então, na verdade, se trata de um romance não linear, num estilo um pouco diferente do que está acostumado a ver. Na verdade, eu acho que esse é o primeiro romance fix-up brasileiro, que é um gênero já bastante desenvolvido nos Estados Unidos, em que as histórias são avulsas e funcionam por si só. Você pode ler, por exemplo, a terceira história e a quinta história depois da primeira história, mas quando lidas todas em conjunto, elas criam um novo sentido, de modo que às vezes a sexta história explica o final da terceira, o final da quarta história parece um final feliz, e na sétima história você entende que na verdade é um final trágico, e assim vai, ou seja, tudo vai se relacionando num emaranhado assim, de ligações e de fios inesperados. Primeiro, obrigado pela entrevista, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem dos livros. Caso procurem os livros e gostem ou não gostem, me procurem para dizer o que acharam. Vocês me encontram no Twitter, que é Monte Rafael. Vocês me encontram no Facebook, na página do autor, que é Rafael Monte, que é só curtir. Ou também no Facebook, página pessoal, podem me adicionar. Eu adiciono os leitores e mantenho lá todas as novidades sobre os próximos livros, sobre o que sai na imprensa, sobre meus trabalhos agora para cinema e televisão, seriados que vão entrar no ar. Tem uma série de terror agora que vai entrar no ar na Globo, que eu ajudei a escrever. E então todos esses projetos aí acontecendo ao mesmo tempo, todos são divulgados lá, eventos que eu participo, palestras que eu dou, vídeos que eu gravo com dicas para novos escritores. Enfim, tudo isso eu coloco lá no Facebook. E também tem o Instagram, mas que eu sempre esqueço qual é. Acho que é Rafael underline Montes. Enfim, me procurem lá, vamos manter contato. Espero que vocês tenham gostado.